Hoje nós vamos ver sobre densidade demográfica. O que é densidade demográfica? É o número de habitantes de um determinado território, pode ser um país, pode ser um estado, dividido pela área desse território. Então, aqui você pega o número de habitantes do Brasil, por exemplo, a população. Quantos habitantes o Brasil tem? O Brasil hoje tem 210 milhões de habitantes e uma área de aproximadamente 8 milhões e meio de habitantes. Então você pega essa população e divide pela área, vai dar o quê? O resultado de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Isso significa que para cada quilômetro quadrado do território brasileiro habitam em média 24 pessoas. Ou seja, é um país populoso, muito populoso. O Brasil é o quinto maior do mundo, com 210, fica atrás apenas da China, da Índia, dos Estados Unidos, da Indonésia e em quinto vem o Brasil. Porém, apesar de ser o mais populoso, ele não é um país muito habitado, muito bem habitado, muito povoado. Por quê? Porque a densidade demográfica é de apenas 24 habitantes por quilômetro quadrado. Agora, se a gente for pegar isso na atualidade, a gente vai ver o seguinte. Atualmente, a pandemia que está espalhando pelo mundo, como o nome já diz, pandemia porque é no mundo mesmo. Então, ela está diretamente relacionada com a densidade demográfica. Se você for observar, os países europeus, que tem boa parte tem alta densidade demográfica, por exemplo, a Itália, 200 habitantes por quilômetro quadrado, aproximadamente, diferença do Brasil, que tem apenas 24, isso faz com que o vírus ele se espalhe mais rapidamente. Ou seja, há uma aglomeração maior de pessoas por quilômetro quadrado. As pessoas estão mais juntas, mais próximas. Cada espaço do território é ocupado por mais gente, mais pessoas. Por isso que devemos manter o isolamento social. Ou seja, cada um ficar na sua casa. Mas quando você sai para a rua, a questão do trabalho, do comércio, as coisas são mais próximas. Por isso que no Rio de Janeiro, o problema lá do governo, sério, que está causando preocupação, são as favelas. Porque são aglomerados muito próximos. Muita gente morando muito próximo dos barracos, juntos, sem muito afastamento. Então, outro caso, Estados Unidos. Estados Unidos, se eu vou pegar a densidade demográfica de Nova York, do estado de Nova York, onde está tendo o maior número de casos de mortes, de vítimas, é um aglomerado muito grande. Ou seja, a densidade demográfica também é alta. Então isso favorece o quê? Favorece uma contaminação de um maior número de pessoas. Então, o Brasil, tendo uma densidade demográfica de 24 habitantes por quilômetro quadrado, ele, por essa lógica, seria favorecido para não ter uma contaminação tão alta como Itália e Estados Unidos, por exemplo, que tem densidade demográfica alta. Porém, isso não depende só dessa questão, depende também da questão do isolamento, das políticas do governo para conter a pandemia, etc. Por exemplo, aqui no Brasil, dos 26 estados e o Distrito Federal, o estado que por último registrou morte pelo coronavírus foi o estado de Tocantins. E Tocantins é justamente um estado com pouca densidade demográfica, é um estado, entre todos do Brasil, é o mais novo, foi criado a partir da Constituição de 1988. Então, por ter uma população bem distribuída no seu território, isso favorece o quê? Uma não contaminação por um número maior de pessoas pela Covid-19.